Bem-vindos a mais um Despertante Show. O objetivo de hoje é um pouco diferente. Estou na praça e vão ser 15 minutos de áudio e 15 minutos de vídeo. Só que eu cheguei aqui, esqueci o tripé e posicionar a câmera na minha frente. Estou na Praça do Santuário. Eu fui na praça como é que é? A Praça da Catedral. E aí chegando lá, não tive coragem. Eu tive que ir me habituando, né? Conversei com os testemunhos de Jeová. Aí chegou um cara vendendo paçoca, a gente trocou uma ideia. Depois chegou um cara vendendo picolé, a gente trocou uma ideia. E deixa eu te falar, se eu tivesse gravado desde o início a interação com os testemunhas de Jeová, depois com o vendedor de paçoca, depois com o vendedor de picolé, eu teria saído satisfeito, porque justamente o objetivo teria sido concluído com sucesso. Eu não estaria aqui agora. Agora você vai querer recriar uma situação que era para estar gravada, só que eu não sabia. Minha estratégia tem que mudar, porque você vai criar um cenário perfeito num local que você não espera o que vai acontecer, não sabe se vai rolar, se tem as pessoas certas. Então você tem que ir preparado, ou seja, gravando. Mas como chegar em um local com a câmera na cara das pessoas é invasivo, né? Você tem que acostumar com o sentimento da invasão, que é normal. Só que colocar uma câmera no peito é mais fácil. Agora deixar a câmera na mão gravando que é difícil. Aí eu fico com a sensação de querer explicar para todo mundo o que eu tô fazendo. Galera, tô fazendo isso e isso. Mas o conteúdo descritivo, ele facilita para quem não sabe o que fazer. Óbvio que eu sei o que fazer, mas o fato é coragem. O conteúdo descritivo é mais fácil de ser realizado. Eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, até você pegar o jeito. Ter a coragem que você quer ter. Porque coragem não vem do nada. As coisas não vão acontecer. Inclusive, eu acho que meu tripé não tá aqui no carro. Tô gravando. Vamos ver se tá aqui. Tá aqui. Ih, vou ter que gravar. Eu nem ia gravar. Minha esperança é de chegar aqui e não tá aqui. Agora eu vou ter que gravar. Tô com a mesma roupa que eu fiz teatro ontem. A mesma roupa, só comprei um óculos. E é isso. Aí pra quem tá vendo eu passando pra lá e pra cá, parece que eu fui buscar meu terninho. Buscar o tripé, né, que eu esqueci. Eu não vou esconder mais não. Prometi que eu não ia esconder. Pra que isso ajuda na minha vida? Aí você decide se eu melhorei como pessoa ou não. Se na vida pessoal você respeita as pessoas, você trata melhor as pessoas, ou se você consegue se comunicar melhor no que quer que seja. Vou dar um exemplo. Na época da escola, quando a gente fazia trabalhos escolares, se você tivesse essa experiência, você com certeza concluiria os trabalhos com mais facilidade. Com certeza. Tem gente que nasce com isso, com essa desenvoltura. Meu problema foi justamente esse. Eu não nasci com isso. Ou seja, nasci com a trava, né? Eu falei ou seja, na hora que não precisava falar ou seja. Nasci com a trava, então não precisava. Tem coisas que simplesmente não precisam. E mesmo assim, as pessoas ainda nascem com isso, com coisa que não precisa.
Aí ninguém explica a origem dessas coisas. Ninguém explica por que as coisas ruins, entre aspas, acontecem. Por que não é mais fácil você viver sem essas coisas? Por que você só não vive sem? Não é simples, a gente tem que ir trabalhando, né? Devagar e aos poucos se desfazendo dessas travas. Tô disposto, tô aqui pra isso. Escolhi um canto aqui, mais ou menos, perto da polícia. Tenho certeza que não vai dar nada de errado. Perto da polícia. É um lugar seguro, né? Você acha, né? Que é um lugar seguro. Eu acho. Depois eu vou precisar sincar só o áudio do microfone com a câmera, não tem o que fazer. Só que a experiência, por exemplo, eu gravei ontem, terça-feira, saí da feira cansado, né? Fui na feira com minha mãe, meu pai. Saí de lá cansado. Aí eu fiquei a tarde inteira oferecendo trabalho. Na verdade não, né? Eu fiquei editando. Eu gravei um Reels na saída do médico da minha mãe, que eu deixei ela lá. Aí, enquanto ela foi lá, eu gravei um Reels. Já foi um desafio concluído. Gravei o Reels. Depois eu levei minha mãe no trabalho dela e fiquei lá de fora. E aí, lá de fora, eu comecei a pensar no que eu ia fazer para chegar a abordar as pessoas. Eu fui oferecer um serviço de edição, de captação de imagem e edição, só que as pessoas não estão preparadas. Eu queria gravar na hora, sabe? Oferecer, vamos gravar agora. Só que esse é o problema. As pessoas não estão preparadas. Tipo, eu não estava preparado também, mas eu queria ver o que ia acontecer. Peguei um monte de contato inútil. Ninguém se interessou assim de verdade. E eu só passei aquela vergonha para poder evoluir, né? E aconteceu. E eu tô aqui. Foi um passo. E eu falei, tem que ir numa praça gravar. Fui lá na praça e aconteceu o que eu falei mais cedo. Testemunho de Jeová. Foi uma conversa muito interessante. Inclusive o cara é fotógrafo. Ele já trabalhou com o Luiz Fotógrafo na empresa que eu trabalhava, né? Aquela empresa, a mesma. Vamos entrar no assunto de empresa não, porque senão vai pesar o clima. Nem de trabalho, não. Vamos falar de coisa que interessa. E aí, um cara gente fina, pensando em viajar para São Paulo para trabalhar como fotógrafo, e eu que aspirando, exatamente. Então ele é meu futuro, ou sei lá, eu consigo me enxergar nele. Mas eu não tenho coragem de trabalhar com casamento. Eu não quero, não sei. Talvez eu grave os vídeos, até falei, me ofereci para apoio, se ele precisar. Talvez eu faça os vídeos dele trabalhando, entendeu? Seria legal eu acompanhar ele como fotógrafo, não fazer fotos do casamento. Olha lá, acabei de esquecer de colocar a bateria da câmera. Muito duro, velho. Tô colocando a câmera sem bateria. É demais. Tem gente que pergunta, né? Eu quero responder isso. Por que eu tô fazendo aqui na praça? Eu quero responder isso. Coragem. Sei lá, você tem coragem de fazer o que você quer fazer? Eu não tinha. Agora eu tô aqui pra provar que o que eu quero fazer não é tão desafiador assim.
E se for? E se não for? Vamos descobrir. Eu preciso dessa habilidade, cara, que é ficar confortável num ambiente, principalmente num ambiente profissional, num ambiente onde o meu chefe me amedronte e eu não tenho condições psicológicas de responder. Vamos enquadrar então. Não tinha condições psicológicas de responder nada pra ninguém. Eu sempre achei ruim eu não ter condições de debater, de se impor mesmo. Sei lá, cara, eu nunca tive coragem de fazer nada disso. Isso aqui é só um exercício. Por exemplo, tem gente que acha que você tá passando vergonha, mas você não tá fazendo nada, você tá instalando uma câmera e falando. O que você faria na sua casa? Instalaria a câmera e falaria lá na sua casa. Nada demais, né? Tipo, nada demais mesmo. Tipo, aí quando você tá fazendo aqui, você percebe. Ó, não aconteceu nada. Ninguém morreu. Ninguém morreu por enquanto. Por enquanto. Mas é engraçado que parece que tá rendendo, sabe? Eu coloquei o óculos. Tá rendendo. Mas é o que eu tô fazendo. A partir do momento que você começa a colocar pra fora o que você tá pensando, você começa a render, sabe? Querer falar algo só pra alguém ouvir. Você render. 4 minutos pra gente começar. Aí tem que ficar 15 minutos. 15 minutos, cara. É um desafio. É um desafio. Desafio. Você aceita o desafio? Mas as pessoas não aceitam. Vou ter que pôr maior, né, cara? Tô diminuindo, parece que eu não sei fazer isso que eu tô fazendo. Eu não sei mesmo, não. Mas quem disse que eu sei? Mania de querer saber de tudo. E o nervosismo? Conta, não? Não importa, mano. Não importa. O fato é que realmente não importa você saber fazer algo. Importa você ir lá e fazer. Queria saber qual que seria a minha reação sobre isso é alguém que eu conheço. E chamar pra conversar. Uma boa. Eu até falei com o Testemunho de Jeová que se eu não estivesse gravando, eu não ia sair de casa pra fazer nada. Então o objetivo é, por exemplo, eu quero nadar, eu vou na piscina e levo a câmera. Aí minha desculpa vai ser gravar. Talvez eu não nadaria se eu não tivesse que gravar. Eu gosto de acreditar que essa é a desculpa perfeita. Entendeu? Eu gosto de acreditar. Encher o saco. Eu gosto de acreditar que encher o saco vai ser a saída. Ah, não precisa ser 15 minutos também, né? Já não tem nada com nada. Ai, ai. A gente vai ajeitando ao longo do episódio. A gente vai ajeitando então.
Só pra eu pensar que te dá um frio na barriga de saber que você não tá fazendo nada útil pra sociedade. Você tá vivendo que eu fazia álbuns de fotografia que um rico pagava pra ter as fotos eternizadas num álbum. E a gente criava essa ilusão de que nosso trabalho é importante. Fazer álbum de fotografia nunca foi importante na sociedade. E a gente caía nessa ilusão só pra se valorizar, né? E o patrão, óbvio, que faz você pensar que o seu trabalho é útil pra você não abandonar ele e não parar de trabalhar, pra ele continuar sendo milionário, né? Na verdade, seu trabalho não vale nada. Vale um salário mínimo e olha lá. E a gente tem a ilusão de querer valorizar coisas inúteis pra se sentir melhor. Se sentir melhor. Você não consegue só ir lá, comer, dormir, não. Você tem que ser valorizado. Você tem que trabalhar na sua saúde mental para ficar confortável. Você tem que, sei lá, trocar ideia. Aí seu patrão vai te chamar a atenção porque você não pode conversar. Mas seu instinto natural busca trocar ideia. E seu patrão chegou onde ele chegou, trocando ideia. Por que não, você é funcionário, você não pode trocar uma ideia? Fazer um migué de vez em quando. Ele sabe que você faz migué. Ele fazia migué quando ele trabalhava para os outros. E agora, simplesmente, ele quer que você seja um robô e produza mais. E não faça migué. E não troque ideias. Tá, e vai contra a sua natureza. Avisa pra ele que agora eu não tenho patrão, você tem. Avisa pra ele que você precisa trocar ideia pra você ficar saudável e durar mais no emprego. Isso é um recado pros CLTs aí, ó. Na verdade, você enxerga seu patrão como alguém benevolente que tá te dando uma oportunidade de emprego. Mas você nunca parou pra pensar que se você sair, seu patrão vai passar umas 2 ou 3 noites preocupados com a sua função que está sem trabalho. E ele vai deixar de ganhar dinheiro. Então você tem que aprender qual que é a sua função na empresa, fazer uma função importante o suficiente para ele não te despedir na primeira oportunidade, e aí sim você tem ele na sua mão. Aí você trabalha um pouco de equivalência nas funções. O patrão te paga e ele precisa de você para lucrar. Não é tão simples assim, né? Talvez você não seja inteligente o suficiente para inverter a lógica de mercado, da mais-valia, né? Seu trabalho é valioso o suficiente para você controlar seu patrão? Talvez não. Porque se você for um, sei lá, um catador de lixo, ou, sei lá, algo substituível. Onde eu moro tem granjas, né? O emprego mais ruim, né, na pirâmide hierárquica é a granja. Que as pessoas insistem em falar que é um trabalho inferior. E esse trabalho não tem propósito nenhum, que é trabalhar na granja. É o medo de todo mundo. Se você não estudar, você vai parar na granja. Isso não funcionou, né? Comigo, eu não estudei. Talvez eu vou parar na granja um dia desse. Aí... talvez o emprego, né? Esse emprego ruim, a granja, seja ruim por causa que as pessoas acreditaram no patrão que criou um emprego ruim para lucrar mais. Um emprego sujo, um emprego que não tem salubridade. Só que se os trabalhadores enxergassem que sem eles o patrão não é ninguém, aí precisaria de uma força-tarefa, né? De uma coordenação, não é só você querer. Foi o que eu enxerguei. Aí vai lá o espertão, oferece pro patrão. Eu fico mais se você me pagar mais. Aí o patrão vai e corre com você. Então você não é tão valioso assim. Por isso que eu te falo, você tem que saber seu valor. Você tem que ser um encarregado insubstituível. Na verdade, nenhum trabalho é insubstituível. Não sei se vocês sabem. Nenhum trabalho é insubstituível. O meu não era, eu achava que eu era e não era. Minha proposta, né, depois, além de falar essas besteiras, vai ser
gravar na rua com pessoas, né? Só que isso é difícil. Você sair do zero e simplesmente ir lá passar vergonha. Eu quero a destreza do repórter, eu quero a criatividade que o repórter não tem, que é a criatividade do roteirista. Eu quero a improvisação do cara do teatro, do stand-up. Eu quero a habilidade do cara do editor. Entendeu? Eu quero tudo. Se não for tudo, eu não quero. Por isso que eu tô aos poucos me expondo. Aí eu quero todas essas habilidades. Aí, a hora que chegar a oportunidade, eu vou estar pronto. Porque eu tava conversando com os testemunhos de Jeová lá, e eles me elogiaram a minha didática, a minha, como é que fala? Dialética, a minha... Esqueci o nome. O cara vai ser elogiado e não sabe o nome do que ele recebeu elogio. Tipo... retórica. Como é que fala? Habilidade de conversar. Porque a gente foi surpreendido por um vendedor de paçoca. E... a minha maneira foi totalmente diferente do que eles imaginariam que eu ia reagir a um vendedor de paçoca. E eu saí de lá, né? Eu dei uma aula de como vender paçoca pro cara que vendia paçoca. Mas na prática não foi uma aula, mas foi uma dica. Hein? Eu peguei o contato do cara. Chamei ele pra gravar. Eu ofereci, ó, eu te compro a paçoca, mas se você gravar comigo. Aí o cara, não, tô tímido e tal. Porque existe essa expectativa, né? O que a gente vai gravar? E eu falei pra ele, era só... literalmente, ele ser ele e eu ser eu, com a câmera ligada. E foda-se. Só que as pessoas não conseguem esse nível de desprendimento. Que existe a expectativa do conteúdo, existe a expectativa do que você vai me dar em troca, do que você quer comigo. Por quem sou eu pra gravar? Existe isso. E é exatamente isso que atrapalha. As celebridades, elas pensam nisso o tempo todo. Eu tenho que ser alguém além das pessoas, do público. Por isso as pessoas me idolatram. E é exatamente essa dinâmica que atrapalha a sociedade, porque as pessoas se comportam como alguém que elas não seriam se não existisse a fama. E elas são corrompidas por esse sentimento de querer agradar alguém, de ser alguém melhor do que é. E as pessoas caem nesse ego de ser artista, de ser mais importante do que é. E acabam se transformando em monstros. Sei lá. Existem vários artistas babacas aí que se acham melhor do que alguém só porque cantam uma musiquinha, entendeu? Sei lá. Deu sorte de nascer num berço de ouro. Fez uma propaganda de fralda quando era neném. Porque a mãe conhecia uma agência e encaixou o neném. Fez a propaganda de fralda e com 6 meses de idade já era milionário. Isso é sorte. O cara não escolheu ser. E agora ele é um babaca porque a fama subiu a cabeça. Mas ele era milionário com 6 meses de idade. Quem não vai ser um babaca com essas condições? As condições perfeitas pra você nascer um babaca e tratar as pessoas mal, achando que você vale algo a mais do que outro ser humano. Ninguém vale mais do que ninguém. E esse é um dos motivos que eu não quero marcar um dia pra gravar e você vir de terno gravar comigo. Aí você vai se comportar como uma pessoa que você não é, tentando atingir a minha expectativa. Do mesmo tempo que você convida alguém que não se acha importante, a pessoa vai falar: o que eu vou falar? O que eu vou falar? Essa pergunta já tá errada. Porque o entretenimento, ele tá muito condicionado à expectativa, né? A gente vai combinar uma pauta, eu vou falar isso, você vai falar aquilo. Quando eu te perguntar uma coisa, você responde tal coisa. Aí você tá enganando seu público. Aí você tá, sei lá, jogando o jogo. Aí você tá, não sei, você foi comprado pelo sistema. Ou seja, a gente é uma estrada, né? Você fica nesse ramo o suficiente para você ficar confortável em frente das câmeras, para você ser você mesmo. Mas aí você se comporta como as pessoas que você já ouviu, né? Suas inspirações. Aí, a partir do momento que você se comporta como essas pessoas que você está vendo, você cria na sua cabeça o ideal que seria o cara na frente das câmeras. Aí você começa já em um impostor. Não é você mesmo. Você está se comportando como seu ídolo. Aí você passa tempo suficiente para fazer sucesso, para ganhar dinheiro e voltar para ficar confortável e falar palavrão na frente da câmera. E para ser arrogante ou ser mal educado na frente das câmeras. Aí você percorre ali 30 anos de carreira para aprender como ser você mesmo na frente das câmeras. Sei lá, 30 anos jogados fora. Mas talvez essa personalidade
que não é comercial no fim da sua carreira, que é arrogante, que é mal educada, que é você mesmo, essa não é comercial. Você teve que se vender pro sistema para ganhar dinheiro, para depois aprender quem é você mesmo. É uma longa história só para enganar bilhões de pessoas que estão te assistindo e aí falar frases roteirizadas, bordões e impressionar pessoas que você nem conhece. Você vai impressionar uma pessoa que está do outro lado da telinha, falando que ela é maravilhosa, falando que obrigado por sua visualização e por aí vai. Você começa a elogiar, do nada você começa a elogiar uma pessoa que você nem tá vendo. Meu telespectador, meu público-alvo é o público mais bonito que existe. Parabéns pra vocês. Tipo, você não tá nem em contato com a pessoa. Isso é um paradoxo, sei lá, não se explica nos tempos modernos, tempos líquidos. A dinâmica de saber que tem alguém te assistindo e você não conhece essa pessoa. Que você não tá olhando no olho dela, você não tá escutando a opinião dela. Ela vai e comenta no seu vídeo, no seu post. Você cria uma conexão digital com essa pessoa que não vale absolutamente quase nada. E a partir daí você faz uma carreira na TV. O Luciano Huck, por exemplo. Sei lá, ele ama todo mundo. Mas você pode estar num dia ruim e ser mal educado com alguém? Pode, mas ele não vai ser. Já ouviu falar em processo administrativo? Tanto do patrão com funcionário, né? Tanto dessas pessoas que se acham melhores do que as outras, que se acham autoridades só porque tem milhões de pessoas que assistem elas e tem fãs. Não é engraçada a dinâmica de artista e fã? Por exemplo, eu tenho um fã, eu posso criar uma rinha de fã. Eu mando o meu fã lutar contra o seu fã. É tipo você ser rei na Inglaterra e mandar seu exército contra o rei da Itália. É engraçado, só engraçado. É uma coisa inimaginável que eu nunca parei pra pensar que existia até começar a gravar, que alguém pode estar gostando do que eu tô fazendo e a partir daí essa pessoa é meu servo. Eu nunca não gostei de saber disso, inclusive. Que eu comecei a gravar não foi pra você, foi pra mim. A desenvoltura pra poder, sei lá, criar um argumento do nada e sair falando. Isso pra mim é diversão. Eu sempre faço isso na minha vida real, sempre fiz isso. Até porque eu gostava de conversar, por exemplo, conversar com pessoas aleatórias em situações de despretensiosas assim. Eu gostava de inventar um argumento, de fazer uma piada e inventar falar uma mentira que não machuca ninguém. Eu não sabia disso e ninguém explorou, por exemplo. Isso pode ser útil no teatro, pode ser útil nas artes cênicas, pode ser útil na propaganda. Sei lá, você vender um produto, você não tá nem aí falar que o produto é bom, mesmo ele não sendo bom, entendeu? E eu não sabia disso, eu fui descobrir isso pouco tempo atrás. E quanto a sua vida, e você, por exemplo, você tem algo para descobrir também, que você não faz por medo, você não faz por receio do que vão pensar. Você não realiza os seus sonhos porque tem medo das pessoas te julgarem. É engraçado, mas todo mundo tem um ponto a melhorar na vida que não consegue, não tem orientação, precisa de psicólogo. Vai pagar R$400 uma consulta, que era só você se gravar e se observar e conversar sobre isso com a pessoa próxima, para ver o que ela tem a te dizer. Ela te dá um toque que você não veria se você não tivesse se exposto. E a primeira dica que eu recebi do Rafael Grata foi passar vergonha de propósito, que é você ir lá e tropeçar sem ninguém ter te passado a perna, como é que fala? Tropeçar de propósito e ver a reação das pessoas. Aí você controla exatamente a realidade ao seu redor, que as pessoas vão rir de você, mas você que se colocou nessa situação de passar vergonha. Aí você tá no controle da situação. É um pouco de excesso de controle, né? De possessividade demais. Mas te dá um pouco do sabor do que é ter essa sensação. Eu ia gravar 15 minutos. Ó, falta 30 segundos. Tô conversando aqui com alguém.
Gravando. Eu já falei disso aqui várias vezes. Inclusive, é até chato quando você acha que tá falando do mesmo assunto várias vezes. Isso é uma falha, né, da linha de raciocínio. A insegurança, né, de você não saber o que falar e falar do assunto que você já falou, só repetir. Mesmo sabendo que tem gente que já ouviu e não gostaria de ouvir a mesma coisa. Mas tem gente que precisa ouvir uma coisa várias vezes. Sei lá. Existem essas pessoas, existem essas travas. Eu comecei a anotar todas as minhas ideias. Ó, não sei se dá pra ver. Deixa eu mostrar. Isso aqui, ó. Ó. Daqui tem umas 15 músicas. Ideias de música. Tem música pronta. Tem... Aqui, ó, vou ler uma ideia aqui. Tempo é reborn. Olha essa ideia. Tempo e dinheiro. Dinheiro e moeda. Moeda é um acordo. O acordo é... e ficou 3 pontinhos no acordo. Isso é o tipo de ideia que vem na cabeça, você anota. Mas você nunca vai saber qual a ideia que é ótima. Então você tem que anotar todas. Porque uma coisa é certeza, você vai esquecer se você não anotar. Aí você começa a se sabotar, porque as ideias que vêm não são as ideias brilhantes que você vê os caras realizando, né? Ah, uma ideia brilhante. Não vai ser isso aqui não é nada. Eu tinha até anotado uma ideia pra gravar o Despretentinho. Isso aqui não pode ser chamado de Despretentinho, isso aqui é um evento, né? Não pode ser chamado de qualquer coisa. Olha onde eu tô. Olha onde eu saí, olha onde eu cheguei. Pelo amor de Deus, né? Ó, a ideia que eu divulguei é o meio advogado. O que é um meio advogado? Existe um evento para as pessoas que estão se formando. Quando elas atingem metade do curso, elas tiram foto, contratam um DJ, comemoram, bebem, farriam, sei lá. E esse evento significa o quê? Que você é metade formado. Ou seja, no meio da graduação, você vai lá e cria um evento para deixar lá registrado que você estudou metade da sua graduação. Isso é um mercado. As pessoas acreditam nisso, compram isso e tem gente que vende isso. Olha que ponto chegamos na sociedade. Vamos imaginar que você está na escola. Chega na 5ª série, eles te dão um diploma. Parabéns, você é metade estudante. Toma. Cara, isso você acaba quebrando a lógica de conclusão das coisas. Se você comemora a metade de algo e você celebra isso e incentiva isso, eu não sei que distorção você está criando, porque é difícil prever nem qual é a distorção que você está criando. Talvez você esteja criando uma sensibilidade, uma cultura de valorizar, né? Beleza. A partir do ponto que você pega que a valorização está errada, do ponto de que você está comemorando do jeito errado. O que eu digo é foto, álbum. É o álbum que foi a ideia. Álbum de meio advogado. O cara vai guardar em casa um álbum escrito meio advogado na capa, entendeu? E meio, porque ele sabia desde quando ele nasceu que ele ia ser advogado. Não é que ele tem vocação, entendeu? É que a família dele impôs pra ele que ele vai ser advogado e ele tá exercendo o que a família quer. Eu não acho que ele tenha vocação, porque ele tá fazendo um álbum de meio advogado. Um advogado de verdade não faria isso, na minha opinião. E a distorção que se cria, eu acho que é uma valorização exacerbada de certas coisas. Tá tudo bem comemorar se formar. Tá tudo certo. Eu acho ruim, pra mim, eu não faria isso. Comemorar a conclusão de um curso. Sei lá, postar no Instagram, tá tudo certo. Eu não faço, mas tudo bem. Mas existe algo nisso, comemorar metade, entendeu? Não faz sentido, eu tô tentando achar a linha de raciocínio que vai ligar um ponto no outro.
é difícil. Ainda mais nesse clima aqui. Mas é a mesma coisa de você... Não, existe o mérito. Por exemplo, você concluir uma obra pela metade, existe o mérito? Vamos pensar. Existe mérito em quase matar a fome? Existe mérito em... Será que existe... Será que existe conexão entre um assunto e outro? Eu tô escutando a discussão e é difícil raciocinar porque eu não consigo parar de prestar atenção na discussão enquanto eu falo. Talvez vocês não estejam escutando, mas eu tô escutando. Minha linha de raciocínio acabou de ser quebrada e já tava ruim, parece que agora piorou. E o fato é que não tem... O fato é que é difícil raciocinar, cara. Eu não vou fingir que não é difícil, porque é difícil. Partindo do ponto que existe vocação para tudo, e partindo do ponto que a maioria dos advogados não tem vocação, eles só fazem advocacia porque não foram competentes o suficiente para fazer medicina. A comemoração de ser meio advogado, para mim, é uma eternização do advogado médio que você vai ser ao comemorar o título de meio advogado. Ou seja, todo advogado que comemora meio advogado é um advogado medíocre, entendeu? Essa é a minha linha de raciocínio. Não faz sentido. É claro que existe um meio doutor, existe um meio psicólogo, que é só um evento que as formaturas acharam para vender 2 álbuns em vez de um só. Eu sei que é isso, mas aceitar já é uma falta de caráter. Aceitar que o fotógrafo tire uma foto de você enquanto meio alguma coisa, pra mim já é demais. Imagina se você não consegue concluir, aí você fica com um álbum de meio pra poder lembrar pro resto da vida que você foi meio alguma coisa. Pelo menos eu fui meio, né? É tipo meio-dia e meio, só pra a gente tava falando ontem no teatro sobre regionalismo, né? Porque tinha um personagem caipira na sketch que a gente vai fazer. Aí tava os paulistas, os nordestinos falando das coisas de Minas. Aí tinha alguém falando sobre meio-dia e meio. Se é meio-dia e meio ou meio-dia e meia. Porque o primeiro meio é meio-dia. Meio-dia é macho, entendeu? Meio, porque é dia. E o segundo meio é meia, porque é hora. Entendeu? Meio-dia e meia hora. Meio-dia e meia. Entendeu? E esse tipo de raciocínio eu só consigo ter aqui. Não faz sentido ter em outro lugar também. Ninguém tá disposto a ouvir isso. Então, sei lá, dá o like aí pelo meu raciocínio. Eu não tava pensando nisso. Eu só cheguei aqui, lembrei e decidi que o meio-dia, o homem, é a primeira parte. E a segunda metade do meio-dia e meia é mulher, entendeu? Então aí casou certinho, um casalzinho, meio-dia e meia. Meio-dia e meia. Ah, porque a gente fala meio-dia e meio, sem o gênero, né? Aí o meio-dia e meio fica neutro, gênero neutro. E não é gênero neutro, ele é os dois. Acabei de responder a resposta pra quem tava pensando nisso. E eu até cheguei numa piada que eu vou ter que contar na quarta-feira que vem, no teatro. Que tinha uma situação que o professor lá tava contando um caso que a pessoa falou circuit, que era um circuito. Um curto-circuito. Que a pessoa chamou de circuit. Aí na minha cabeça veio o cuti-cuti, né? Circuit. Aí, hoje, conversando com a minha namorada, eu cheguei na conclusão que dá pra fazer uma piada com isso, que é cuti-cuti. Curto-circuito. Cuti-cuti. Aí o mineiro vai achar muito fofinho uma explosão
uma explosão no transformador. Vou até gravar aqui agora, ó. Por que o mineiro gosta de explosões elétricas? Essa é a piada. Desculpa. A piada vai ser porque ele acha, porque ele vê um cuticute, cuticute, entendeu? Cuticute. Cara, essa foi uma das melhores que eu já fiz. Se você não gostou, me desculpa, eu já tô terminando aqui. Essa do álbum foi legal, né? A dignação do meio advogado. Por que ele é um meio advogado? Porque vai ser um profissional medíocre pro resto da vida. É isso. Chegamos à conclusão. Meio advogado. Esse vai ser o nome do episódio. Então é isso. Tchau. Tô cansado. Comenta aí o que você acha do meio advogado. Tinha dado tchau, mas eu voltei. Nunca fiz isso nesse formato, com essa posição. Ó. Não é saudável não, porque não pega, né? Mas tem sempre a primeira vez. Acabei conversando com o Elcio Pipoqueiro e não queria gravar, mas eu falei com ele, você não quer gravar, mas eu vou conversar com o senhor como se eu estivesse gravando. Eu fiquei 20 minutos batendo papo. Imagina se eu tivesse gravado o Testemunho de Jeová, o picolezeiro, o cara da paçoca e o Elcio, mais o cara que ele me indicou, que é o cara que lava carro, sei lá, negão. Imagina se ele tivesse... Isso é 5. Mas não é a sensação de frustração, é a sensação de que eu consigo fazer, eu só não gravei. Eu não consigo te provar também não. Eu não consigo te provar não, pode ser mentira. Agora, se você vai acreditar ou não, aí já é com você. Mas é isso. Falou novamente.